Olá, amigos. Você já parou para pensar, para se autoanalisar? Muitos áudios que já gravei, sempre eu bato nessa tecla, que a palavra de Deus ela manda o homem examinar-se a si mesmo, né? Fazer um autoexame. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, isto é uma parada para pensar, que leva justamente a você fazer uma autoanálise de você mesmo, né? Você ser seu próprio juiz. Você já pensou nisso, né? Em se concentrar, fazer essa parada para pensar e se concentrar, né? No que realmente está estagnando você. Ou seja, muitas vezes você está sabotando a si mesmo com seus comportamentos e atitudes e não percebe isso. Está se sabotando muitas vezes na área do trabalho, na área familiar, enfim. Quando você começa a se sabotar, atinge todas as áreas da sua vida. E às vezes a pessoa não percebe que está se sabotando. Então essa parada para pensar, ela faz justamente isso, né? Aí você, quando se examina, você identifica seus pontos fracos, né? Seus comportamentos que o atrapalham em alguma coisa, em alguma área da sua vida. E comportamentos esses que viram hábitos ruins, mas você não percebe que eles continuam a impedir que você alcance o seu melhor desempenho em qualquer área da sua vida. Não é assim? E justamente eu estou gravando esse áudio porque eu gosto muito de explanar, de expor para as pessoas o quanto as pessoas precisam se analisar. Se eu perguntasse a você qual é a característica que em última instância, determina o seu sucesso, né? O que você me responderia? Aí você analisa, seria seu talento, suas aptidões pessoais, suas aptidões intelectuais, sua formação também acadêmica, né? O que você me responderia? Como eu disse, se eu perguntasse qual a característica que, em última instância, determinaria o seu sucesso, é possível que outro fator, que não esses, defina até onde você chegará na sua vida, não é mesmo? É possível. Será que aquilo que o detém, mesmo sem você perceber, ou que limita você, pode ser um indicador muito mais acertado do seu sucesso do que as capacidades ou outros talentos que você possui. E caso seja possível você fazer isso, identificar através desta parada para pensar, desta parada para se autoexaminar, quais são essas limitações pessoais que você ainda não percebeu que o atrapalha. E caso você descobrisse quais são, ou alguém lhe apontasse, você teria capacidade, quereria mesmo se livrar delas? Você acredita que será capaz de ampliar seus horizontes, né? Você também optaria por se libertar de suas limitações quando as descobrisse,
E se eu lhe mostrasse quais são elas, aonde se encontram e como o estão afetando, você entenderia, você aceitaria, você concordaria e tomaria uma decisão de se corrigir? Em caso afirmativo, escute esse áudio. É um áudio que não vou me estender muito, para que ele não fique muito grande, mas que eu quero lhe mostrar alguns itens que talvez você não percebeu ainda, né? Não identificou, que esteja anulando você e impedindo você de chegar aonde você sempre desejou estar, ou seja, de bem com a vida, com os amigos, com a família e por aí vai, né? Eu fiz uma pequena lista de sintomas que pode lhe ajudar a diagnosticar ou identificar as limitações mais graves que as pessoas muitas vezes, como eu disse, vivem, desenvolvem, praticam, mas não percebem que isso está atrapalhando, né? Que isto está estagnando você e fazendo com que você esteja fazendo de você mesmo um sabotador de você próprio. Ou seja, você está se sabotando sem perceber, atrapalhando a sua vida, né? Deixando de crescer, deixando de ser uma pessoa sem limitações, né? Claro que nós temos limitações, mas quando você usa a sua imaginação, você se autoanalisa, você começa a descobrir algumas coisas que o atrapalham na sua linha de pensar, de fazer e de agir, né? Então quero só rapidamente, sem perca de tempo, mostrar isso para você, né? E o ponto de partida para o verdadeiro sucesso é o autoconhecimento de si mesmo, da vida, do cotidiano das pessoas, enfim. Quando você conhece a si mesmo, pode compreender melhor as características da sua personalidade e identificar suas limitações ou o que esteja atrapalhando na sua vida. Para isso é fundamental saber quais são seus pontos fracos, de modo que você possa superá-los e transformá-los em qualidades que gerem resultados significativos e positivos na sua vida, né? Então, por longos anos, por muito tempo, eu vivo analisando, observando as pessoas, a vida, o mundo como ela é, aliás, a vida como ela é, e a gente começa a tirar conclusões, começa a enxergar pontos positivos e negativos em nós e em outras pessoas, né? Que muitas pessoas talentosas, muitas vezes a pessoa é ativa, é talentosa, é interessada, é espontânea, mas está sabotando a si mesmo, sabotando seu próprio sucesso, sabotando sua própria vida, porque não sabia quais eram as características que a impedem de alcançar o máximo do seu potencial como ser humano, como pessoa. E essa análise, ela serve de base para você definir como você se encontra, como você está. Então coloquei apenas 10 itens principais que limitam as pessoas, né? Vamos ao primeiro. O primeiro é ignorar as opiniões divergentes e querer ter sempre o controle da situação. Preste bem atenção nessas características. Segundo, não ser capaz de dizer não, mesmo que isso comprometa a felicidade ou o seu desenvolvimento. Terceiro,
Sentir dificuldade de deixar os erros para trás por ser introspectivo e pouco autoconfiante. Quarto, não admitir as próprias falhas por causa do excesso de confiança e da teimosia. Quinto, ser exigente, né? Implicante ou rude, desrespeitando as ideias e as opiniões dos outros. Sexto, não conseguir cultivar relacionamentos profundos e expressar emoções. 7. Viver desmotivado e protelar eternamente as tarefas. 8. Resistir a mudanças e demonstrar nervosismo diante das incertezas. 9. Ser agressivo e raivoso, deixando as emoções se exacerbarem ao se sentir desafiado. 10. Tomar decisões rápidas demais e ficar entediado facilmente. Isto se chama, resumindo todos esses 10 itens, isso se chama falta de resiliência. Por quê? Porque ignorar as opiniões divergentes e querer ter sempre o controle da situação, você puxa para si muita responsabilidade, você se sobrecarrega, né? E não ser capaz de dizer não, mesmo que isso comprometa a felicidade, isso é uma qualidade ruim do ser humano, né? A gente tem que ser maleável, né? Sentir dificuldade de deixar os erros para trás por ser introspectivos e pouco autoconfiante é outra coisa também terrível no ser humano. Você não querer deixar os erros que tanto atrapalham você, você reconhece que aquilo é errado, mas continua fazendo. É triste. Isso atrapalha muito o ser humano. Não admitir as próprias falhas por causa do excesso de confiança e da teimosia. Isso aqui é um complemento dessa outra, da dificuldade de deixar os erros, né? Ou seja, você não admite seus erros, mesmo que você reconheça que está errando, não admite suas próprias falhas, porque ou é excesso de confiança ou teimosia. Eu vou mais na teimosia. Eu chamo essas pessoas de teimosa, né? Ser exigente, implicante ou rude, desrespeitando as ideias e opiniões dos outros, ou seja, é aquela pessoa que não quer conselho de ninguém. Ela quer ser a dona da verdade, ela se acha conhecedora de tudo, ela acha que não precisa que ninguém lhe aconselhe. Isso é outro erro gravíssimo do ser humano. Isso demonstra, para mim, ser uma pessoa muito rude e inseguro, né? E não conseguir cultivar relacionamento profundo e expressar as emoções, isso demonstra uma pessoa fria, que é a pessoa que não cultiva relacionamentos e não expressa as emoções, é uma pessoa que não atrai a atenção de muita gente. As pessoas isolam essas pessoas. As pessoas, ao descobrir essas características em você, elas vão lhe isolar, né? Viver desmotivado e protelar eternamente as tarefas, ou seja, você viver desmotivado e é uma coisa terrível, porque quando você está desmotivado, você está desesperançado, você está desiludido, e isso é um passo perigoso para se entrar numa depressão. É terrível isso aí. E outra, e resistir às mudanças e demonstrar nervosismo diante das incertezas. Não devemos ser assim. As coisas estão mudando, o mundo está mudando, a vida está mudando, tudo está mudando. É claro que não vamos acompanhar todo tipo de mudança. Nós vamos resistir às mudanças ruins, mas acrescentar as mudanças boas, né? E nervosismo só atrapalha a gente diante de qualquer coisa, né? Principalmente
das incertezas, né? Outra coisa ruim, ser agressivo e raivoso, deixando as emoções se exacerbarem ao se sentir desafiado. Não, quando alguém lhe desafiar, lhe fizer um bom desafio, desde que não vale prejudicar, nem seja uma provocação, você não tem que ser agressivo nem raivoso, você tem que demonstrar resiliência, sabedoria, paciência, mostrar classe, elegância, né? E tomar decisões rápidas demais e ficar entediado facilmente, ou seja, pessoas que tomam decisões rápidas demais é aquela que usa mais a emoção do que a razão. Depois elas se arrependem e ficam entediadas porque viu que tomou decisões erradas, né? Então aí estão os 10 passos que atrapalham o ser humano, né? E eu dou 2 passos para a gente se livrar disso aí. Primeiro, descobrir quais desses traços de personalidades mais lhe atrapalham na sua vida. Se é 1, 2 ou 3 ou os 10, não importa, né? E o primeiro passo é esse: você se superar. Como disse, nós somos pessoas limitadas, mas temos que superar as nossas limitações, né? Nossas limitações pessoais, né? E o segundo passo é a gente se programar, a gente elaborar um plano de ação através da sua consciência, assumindo um compromisso com o que é bom, com o sucesso, com aquilo que lhe agrada, com aquilo que lhe faz bem, adotando medidas práticas para transformar esses comportamentos errados, negativos, em atitudes positivas, né, capazes de alavancar você na sua carreira, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu negócio, e trazer benefício para a sua vida pessoal como um todo, né? Então, está aí algumas dicas desse pequeno áudio para lhe ajudar. Espero que seja de grande valia, que você faça essa parada para pensar, faça esse autoexame, né? Porque todos nós precisamos disso, precisamos ser seres pensantes, como também falei em outro áudio certa vez, que por falta das pessoas não serem mais pensantes, é que elas procuram viver de todo jeito, vai passando por cima de tudo, e vão se dando de mal. Por quê? Porque a vida, nós temos que ir subindo degrau por degrau. Cada degrau é um desafio, e cada desafio é um exercício, e cada exercício você vai sendo exercitado no calor das batalhas, das lutas, das provas. É assim que Deus faz conosco, né? Nós somos calejados e exercitados no calor das batalhas, né? O sofrimento, ele existe no ser humano, mas não é para você se entregar à derrota, ao sofrimento. Não, o sofrimento, ele tem a linguagem dele. Quando você entende a linguagem do sofrimento, você se fortalece, você se renova, se restaura. E aqueles que não entendem, que não têm resiliência nem compreensão da vida, sucumbem, desmoronam, se entregam às fraquezas. E é fim o triste dessas pessoas, como nós vemos. Pessoas que se entregam ao desânimo, à derrota, à fraqueza. Isso não pode acontecer conosco. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos o DNA divino dentro de nós, o DNA de Deus, que é o seu fôlego de vida, que Ele nos deu, que é o nosso espírito, que veio do Senhor. Então temos tudo para ser vencedores. E o apóstolo Paulo ainda vai mais longe, diz que nós somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. E tudo podemos em Deus, desde que estejamos alicerçados na sua palavra, alicerçados no conhecimento de Deus, alicerçados na nossa fé, que é a mola propulsora, né? A nossa fé, o homem sem fé, ele não é nada. Ele não, já está dizendo, a fé é a mola propulsora. É o nosso ponto de partida, o nosso ponto de apoio. É a nossa fé. O homem sem fé, ele não vai a canto nenhum, ele não realiza nada. Ele não passa de um verme.
ele fica a ver navios, ele fica sofrendo pela vida, né? Levando pancada de um lado, pancada do outro. Mas aqueles que têm fé não sucumbem. Aqueles que têm fé levantam a cabeça, como diz aquela música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque nós sabemos que tem um Deus que nos ama, que nos contempla, que nos vê, que nos ajuda, que não manda você se virar na hora que você recorre a Ele, na hora que você precisa dele e clama a Ele. Ele não é como os homens, não. Às vezes você está precisando de uma pessoa, ou você se achega uma pessoa para pedir um conselho, para ouvir uma palavra de fortaleza ou pedir um auxílio. A pessoa diz, te vira, dá teu jeito. Deus jamais vai dizer isso para você. Ele se compadece de nós. Ele é um Pai amoroso. Então tenha essa fé, essa esperança. E faça tudo que eu falei desse áudio. Se examine a si mesmo. Elimine o que lhe atrapalha. Aqueles itens que eu falei atrás, analise bem aquilo ali que eu falei. São passos importantes para você se livrar do que lhe atrapalha, de coisas negativas, pensamentos negativos, ações negativas, atitudes negativas, que não nos levam a nada. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus seja com todos nós, e Ele é. Mais uma vez, eu agradeço a honrosa atenção de todos que tiveram paciência de ouvir esse áudio. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.